bem-vindos ao episódio 13 do podcast Matemático Humanista. Eu sou o Carlos Matias, apresentador do podcast, e hoje eu venho aqui no meio dessa pandemia, essa tragédia aí que vem se colocando, esse grande desafio diante da nossa estrutura de saúde, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Eu venho aqui trazer um pouco de alegria, até um motivo para você se animar um pouco e também até para mim, eu confesso, me animar um pouquinho, porque é tanta notícia triste, é tanta coisa ruim que vem acontecendo, que a gente precisa às vezes dar a volta por cima, bater no peito, falar daquilo que a gente ama fazer, ouvir algo gostoso. Então é isso. Seja bem-vindo ao episódio 13, vamos falar sobre coisas legais. Hoje eu vou responder 3 perguntas que foram enviadas para o podcast Matemático Humanista. Foram perguntas feitas pela Daniele, pelo Bruno Roberto e pelo Alaor. Então eu vou responder, são muito, assim, bem interessantes essas perguntas, e aí eu vou respondê-las aqui no podcast. Eu selecionei para responder as 3, eu espero que seja útil, que seja divertido aí para a gente conversar um pouco sobre isso. Mas antes de responder a pergunta dos 3 amigos humanistas que escreveram para a gente, eu queria apenas lembrar a todos que a Matemática Humanista está promovendo o seu primeiro evento online. É o Seminário de Formação de Professores. A gente começou no dia 12 de março, fazendo um programa com a professora Helena Singer. A gente falou sobre a Base Nacional Comum Curricular. No dia 19 de março, a gente falou com o professor Wagner Valente sobre a história da educação matemática, currículo, livro didático. E agora, no dia 23 de abril, eu vou conversar com o professor Dário Fiorentini. A gente vai conversar sobre o que vem por aí na formação de professores. A gente tem agora um documento chegando, que é a Base Nacional Comum da Formação de Professores. Veja, não é a BNCC não, é a BNC, Base Nacional Comum da Formação de Professores, que traz alguns parâmetros diferentes, balizadores aí para os cursos de licenciatura. E a gente vai falar um pouco sobre isso no programa no dia 23 de abril, uma quinta-feira, 20 horas. No dia 30 de abril, eu recebo a professora Bernadette Gatti. Vai ser um prazer receber, amiga querida. Já a gente vai conversar bastante também sobre formação de professores, é a especialidade da Bernadette. É uma craque, sabe tudo de formação de professores, a história dos cursos de licenciatura no Brasil. Então vai ser muito bacana. Então esse é o seminário online de formação de professores. Mas a gente continua com os programas. E esses programas eu vou receber muitos convidados super especiais. O primeiro, no dia 9 de abril, uma quinta-feira, vou receber o professor Ubiratã D'Ambrosio, amigo querido. Nossa, sou muito fã do professor Ubiratã. Ele está sendo muito gentil em participar de um programa da Matemática Humanista ao vivo no YouTube e no Facebook. Vai receber o carinho de todos os humanistas aí que me ouvem, tenho certeza que também gostam do professor Ubiratã e virão compartilhar carinho com ele. Vai ser um programa muito emocionante, muito bonito, dia 9 de abril. No dia 7 de maio, eu falarei sobre o uso criativo de novas tecnologias no ensino da matemática. A gente vai falar sobre criatividade. Vai ser bem legal. Não vai ser um programa sobre o software A, B ou C, ou como é que usa o software A, B ou C. Mas a gente vai falar sobre usos criativos de novas tecnologias, envolvendo o engajamento de estudantes, metodologias ativas até um certo ponto. Vamos falar sobre estranhamentos que a tecnologia pode ajudar a promover. Falar sobre criatividade vai ser muito interessante, convido a todos a participarem. No dia 12 de maio, eu vou conversar com o professor Milton Rosa e o professor Daniel Clark Oren sobre etnomatemática, experiências etnomatemáticas. No dia 12 de maio, é uma terça-feira, 8 horas, tá? No dia 21 de maio, eu vou receber a professora Lúcia Maria Versa Vilela. A gente vai conversar sobre algumas educadoras matemáticas do movimento da matemática moderna. Vai ser um episódio super bacana, muito emocionante. Vou falar com a Lucinha, minha amiga querida. Vai ser um prazer imenso revê-la. No dia 18 de junho, vou conversar com a professora Tereza Penafirme. É uma super especialista em avaliação. A gente vai conversar sobre avaliação de aprendizagem em matemática, em educação matemática. Vai ser um papo muito legal, muito promissor. Eu acho que vem ao encontro de muitos temas
que são muito exigidos pelos humanistas aí da nossa comunidade, então vai ser muito bacana. Finalmente, no dia 25 de junho, eu converso com a professora Elisângela Pavanello. A gente vai falar especificamente sobre metodologias ativas, que é um tema que está hoje aí na boca de todo mundo quer falar sobre sala de aula invertida, sobre aprendizagem baseada em problemas, quer falar, então a gente vai falar sobre esses temas, vai ser muito bacana, a professora Elisângela é especialista nisso, então vai ser um papo muito gostoso, a gente vai poder responder perguntas dos humanistas que estiverem assistindo ao programa, e é isso, fantástico, um super cast aí de estrelas aí participando da Matemática Humanista, vai ser um barato, conto com todos vocês que estão me ouvindo. Então vamos lá responder as perguntas que foram enviadas pela Daniele, como eu disse, pelo Bruno Roberto e pelo Alaor. Vamos à primeira pergunta da Daniele, vamos lá. Quantas pessoas trabalham na Matemática Humanista? Eu gostaria de me envolver com o projeto. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, Daniele. Valeu, olha só. Quantas pessoas trabalham? Uma só eu. Eu que faço tudo. Faço a pauta, faço os efeitos, faço toda a parte gráfica, toda a parte de diagramação de tudo, propaganda, de Facebook, coordena as páginas todas, sou eu sozinho. Então, se você quer se envolver com o projeto, poxa, compartilha a Matemática Humanista com seus amigos, com seus colegas de trabalho, para que o projeto possa aquecer, né, possa crescer. Ele é um projeto absolutamente gratuito e aberto, não tem propaganda de nada no YouTube, não tem propaganda, vocês jamais verão um vídeo da Matemática Humanista e de repente vai entrar um comercial no meio de um detergente, sabe? Isso não vai acontecer jamais, assim, é realmente vídeos limpos, não tem propaganda de nada, não tem monetização, não tem nada, é totalmente aberto. Então divulgue pelos seus colegas, essa é a forma que você tem de ajudar a Matemática Humanista. Curta os vídeos, se inscreva no canal, porque é a forma que a gente tem de crescer e atingir um número maior de pessoas, da mesma maneira que a gente atinge a você, Daniele, gratuitamente, amorosamente. Tá legal? Eu agradeço aí. No futuro, a Matemática Humanista ela vai ter uma seção agora no site dela, que é www.matematicahumanista.com.br. A gente vai ter uma seção de eventos. Então eu gostaria de contar com a ajuda de colegas que estão em universidades, que estão participando de comissões organizadoras de eventos e que desejem divulgar os seus eventos na Matemática Humanista. Então, a ideia seria que vocês avisassem a Matemática Humanista por algum e-mail e a gente consolidasse, né, todos os eventos e divulgasse no site. Então, a gente vai ajudar, tudo sem custo zero, absolutamente gratuito. A ideia é que esses eventos sejam, pelo menos a divulgação dele seja centralizada no site da Matemática Humanista e isso ajude todo mundo que tem interesse em participar de eventos em educação matemática e matemática consigam ter acesso a eles. Tá bom? Então é isso, querida Daniele. Muito obrigado pela sua pergunta. Vamos agora à pergunta do Bruno Roberto. Caro professor Matias, meu professor me disse que a raiz quadrada de 17 não é exata, mas que o número π é. Poderia me explicar a diferença? Bruno, eu selecionei a sua pergunta porque eu achei ela muito interessante, né? Eu ouço isso com muita frequência, de que a raiz, quando eu tenho um número que não é um quadrado perfeito, né, o pessoal fala que a raiz não é exata. E isso é uma coisa que é falsa. A raiz de 17, assim como a raiz de 4, são números exatos, são números bem definidos, tá certo? O que acontece com a raiz de 17 e que não acontece com a raiz de 4 é que a raiz de 17, ela, quando escrita na base 10, na base decimal, né, de representação numérica, a sua representação é infinita. Né? Isso acontece com o número π também. Então a gente não pode confundir ou achar que um número não é exato apenas porque a sua representação decimal ela é infinita. Tá certo? Então, por exemplo, um meio tem uma representação decimal finita, 0,5.
né? Um terço ele tem uma representação decimal infinita e periódica. Agora, por exemplo, repare que se eu escrevesse um terço na base 3, um terço na base 3 seria 0,1, que é uma representação decimal finita. Então, olha só que curioso. Os números racionais, você sempre consegue escrevê-los com uma representação decimal finita em alguma base numérica de representação. Mas os números irracionais não. E isso acontece tanto com raiz de 17, que é um número irracional, como com o número π, que é outro número irracional. Então, quer dizer, não há base numérica alguma em que raiz de 17 ou π sejam escritos de uma maneira, representados numericamente de forma finita. Isso não é possível. Mas isso não os torna inexatos. O que acontece é que, veja bem agora, quando eu tenho um número cuja representação decimal é infinita, como o raiz de 17, por exemplo, o que acontece é que se eu precisar, digamos assim, representar o comprimento desse segmento, ou o comprimento desse segmento mede raiz de 17 metros, se eu precisar em algum momento comprar um tecido com um comprimento desses, eu não vou conseguir comprar um tecido, nem faria muito sentido prático eu comprar raiz de 17 metros de tecido, né? Isso não faz muito sentido prático. Então, o que acontece é a gente acaba usando um outro número, que também é um número exato, para aproximar a raiz de 17. Então, repare que, na verdade, o que a gente faz é escolher um outro número, né, que é diferente de raiz de 17 e que traz, portanto, um erro em si enquanto aproximação de raiz de 17. Então, a gente fala que nesse ato de aproximação há um erro, né, há um truncamento. Você, na verdade, tira uma parte da raiz de 17 e você considera um número. É como a gente faz com o π. É muito comum a gente em provas, e no Enem, em provas na escola, a gente vê o pessoal falando assim, considere π igual a 3,14. Né? Então veja, o π não é 3,14. Foi feito um truncamento. A partir da terceira casa decimal, ela foi tirada fora. Então, quando você trata o π como 3,14, há um erro aí. O que acontece muitas vezes é que as pessoas, sabendo de que há um erro, elas falam que não é exato. E aí, o que é algo referente ao processo de aproximação acaba estendendo-se sobre o π, né? E aí as pessoas falam que o π não é exato, ou que a raiz de 17 não é exata. E isso é falso. A raiz de 17, o 1, o 0, o π, o menos 1 meio, todo número é igualmente exato. Tá? O que acontece é que alguns deles têm representação numérica finita, outros têm representação numérica infinita, e isso pode ter consequências, né, quando nós lidamos com ele em um sentido mais prático. Então esse é o ponto, é daí que vem a história. Então não sei muito bem como foi o seu papo com o seu professor, mas é isso, os dois são exatos. Tá certo? Bruno, obrigado pela pergunta. E aí vamos à última pergunta do dia, feita pelo Alaô Ribeiro. Vamos lá. Caro professor Matias, eu curso engenharia e tive um problema com um professor no período passado. Ele era estrangeiro, não sei de qual país ao certo. Ele dava aula em espanhol. De verdade, não era em português com sotaque, era em espanhol mesmo. Ele escrevia em espanhol até no quadro. A turma pediu para ele tentar falar mais devagar, pois não o entendia. E desde esse dia, ele passou a tratar a turma muito mal, falando mais rapidamente, propositalmente. Quase a turma toda repetiu. Como proceder nesses casos? Gente, que pergunta... Uau, que pergunta pesada, forte. Essa é uma pergunta tensa, tá certo? Mas vamos respondê-la. Vamos lá.
Olha, Alaor, vamos lá. A gente está em um país em que a língua materna é a língua portuguesa, tá certo? E eu penso que nas universidades, hoje em dia, nós temos muitos professores estrangeiros, muitos, de mais diversos países vizinhos, e às vezes até não. Muitos colegas da Itália, da Espanha, do Peru, do México, enfim. E a língua nativa deles não é a língua portuguesa. Então é muito normal que eles estejam aprendendo a falar a língua portuguesa ou falem a língua portuguesa com muito sotaque, né? A sotaque por sotaque, eu sou do Rio de Janeiro, tenho um tremendo sotaque de carioca. Então por exemplo, se eu for dar aula na Federal de Pernambuco, talvez muitos estudantes falem, nossa, você tem um sotaque forte de carioca do Rio de Janeiro, né? Mas a gente não vai ter problema, porque eu estou falando língua portuguesa. Então isso aí é um ponto importante, né? Professores estrangeiros são muito bem-vindos, né? E devem ser recebidos com muito amor e com muito reconhecimento. Se eles fazem um concurso, se eles passam com mérito, eles devem ser muito bem recebidos no nosso país. Agora, a nossa universidade ela está no Brasil e a língua materna, a língua oficial no Brasil é a língua portuguesa, assim como é Libras, por exemplo. Então, a gente precisa exigir que esses professores, com algum sotaque, deem aula em língua portuguesa. Então, assim, eu estou super assim, em sintonia contigo. Eu acho isso o fim da picada, né? Se esse professor ainda por cima escrevia em espanhol, isso é pior ainda, tá certo? Está totalmente errado. Por exemplo, na minha universidade há um curso de língua portuguesa para professores que são estrangeiros. Então resta saber se na sua universidade há alguma iniciativa semelhante. Talvez você possa buscar o diretório acadêmico, a representação estudantil do seu curso de engenharia e tentar fazer um pedido para o chefe do departamento desse professor para que ele participe do curso de língua portuguesa para professores. Isso é uma primeira etapa. Algo informal que manifeste um descontentamento da turma. É muito importante que a turma inteira, ou boa parte da turma, se mobilize na elaboração desse documento. Isso acho que vai gerar muita credibilidade ao pedido, tá certo? Um outro ponto, mas isso não resolve, também não vai resolver no período, ele não vai aprender a língua portuguesa em um mês, por exemplo, né? E aí o que eu faço? Bom, se as coisas perderem o controle e avançarem e ele continuar, como parece aqui, você falou que que a turma entrou quase que em litígio com ele, né? Vocês começaram a se desentender e tudo mais. Se chegou nesse ponto, eu acho que a solução é a turma, não só você, Alaor, veja, não é uma pessoa não, é a turma, o maior número de estudantes, o maior número possível, busque a ouvidoria com uma única solicitação de troca de professor. E veja, se possível, no meio do período e não no fim, porque você falou que a turma toda repetiu, né? E aí, quando a turma toda repete, alguém vai falar assim, a turma está falando isso ou está reclamando porque todo mundo repetiu. E aí é por isso que eles estão falando isso agora, né? Então, se vocês pedirem no meio, durante o curso, isso é um pedido com muito mais força. Então, a dica que eu dou sentiu que o professor não está se comunicando de uma maneira adequada, busque imediatamente a representação estudantil do seu curso e tente algo informal junto ao departamento do professor. Tá? Não deu certo. Com a turma inteira, o mais cedo possível, busque a ouvidoria da sua universidade e entre com uma queixa formal contra esse professor para que ele possa ser substituído pelo departamento. Esse professor deve ser afastado. Tá certo? Veja, se é um professor novo, ele fez concurso para a universidade e esse concurso prevê uma prova didática. Então, se esse professor foi aprovado no concurso, após ter feito uma prova didática, na prova didática, se ele não vai dar aula em espanhol, ele não vai dar aula em inglês na prova didática.
Se ele der aula em outra língua na prova didática, ele deve ser reprovado pela banca, né? Ele não pode ser aprovado para trabalhar numa universidade brasileira dando aula no concurso, na aula, né, que ele tem que dar, né, na prova didática, uma aula dada em outra língua. Isso não pode acontecer, tá certo? Então, aí, se esse professor deu uma aula em espanhol, ou se ele, assim, as pessoas que estavam na banca, né, desse processo de seleção, elas devem ser responsabilizadas, tá certo? Então, isso é um assunto complexo. Você tem que entender que o sistema vai querer se defender, porque o sistema se defende, né? Tem professores que vão ficar muito chateados, e aí, se for o tipo daquela disciplina que é sempre aquele mesmo professor que dá todo período é o mesmo professor que dá essa disciplina, o sujeito pode ficar chateado, e os professores, e os estudantes podem sentir-se intimidados a reclamarem, porque eles sabem que no período que vem é a mesma pessoa. Aí eles ficam pensando, vai ter uma retaliação, o cara vai querer, né? Então, assim, isso é um assunto delicado. Mas o que eu digo de modo geral é que a solução é despersonalizar o pedido. Isso significa o quê? A turma inteira, então, é um pedido da turma, não é um pedido do Alaor, do Júnior, da Maria Luísa. É um pedido da turma inteira do Alaor. Tá? O Alaor pode até ser um agente ali, mobilizador forte, mas é importante que as cartas, seja no diretório acadêmico, seja na ouvidoria, seja feito em nome da turma. Isso é uma coisa muito importante. E aí, tentar negociar com carinho, com calma, não adianta entrar em confronto, tá certo? Agora, não dá para, por exemplo, um professor, se ele está chegando na universidade de um outro país, a gente às vezes tem que entender, né? Ele está pegando, está se esforçando, está aprendendo a língua portuguesa ainda, a gente tenta compreender. Agora, se é um professor que está na universidade há 20 anos e ainda dá aula em espanhol, isso aí já é um outro tipo de problema, tá certo? Então, enfim, é algo para se pensar. Eu estou dando aqui a minha opinião, né, de como você deve se colocar. Eu desejo sorte a você, Alaor, que nesse período agora que se inicia, está até um período complicado, né? As universidades ainda não começaram as suas aulas em função da pandemia, tá todos os calendários foram movidos, né? Então, início das aulas foi adiado, ou as aulas foram interrompidas. Então vamos aguardar, mas eu desejo muita sorte a você, muitas felicidades aí, e que você consiga encontrar um professor que não apenas fale a língua portuguesa, mas também que explique bem e ajude você a entender bem aí os conteúdos que você deve aprender. Tá bom? Então, queridos, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse episódio do podcast. Agora, nesses tempos de pandemia, eu vou tentar dar um ritmo maior aqui. Está sendo o primeiro episódio de 2020. Eu estava em recesso até recentemente. Já estou retomando as atividades. O podcast vai agora continuar com uma maior frequência. Tá bom? Então, queridos, fiquem bem. Um grande abraço para vocês e até o próximo episódio do podcast Matemático Humanista. Tchau, tchau!